Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, é interessante nós notarmos aqui que depois que Jesus soube da morte de João Batista, aqui diz que Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Dá a impressão que Jesus foi lá para rezar, para viver aquele momento, sabe, aquele momento da perda de alguém, quando perdemos alguém muito querido. Muitas vezes queremos viver aquele momento retirado para poder rezar, para poder pensar naquela pessoa que amávamos muito. E João Batista se dedicou inteiramente a apresentar o povo a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O anjo Gabriel, quando apareceu lá no templo para Zacarias, foi isso que ele disse, que o filho que ele teria com Isabel, ele iria preparar um povo disposto para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora Jesus vai e se retira sabendo da morte de Jesus, porque, se vocês perceberem no sábado passado, quando falou da morte de João Batista, ali diz que eles pegaram o corpo de Jesus, o corpo de João Batista, levaram, enterraram, colocaram lá no túmulo, e ali diz que eles foram procurar Jesus, e Jesus soube dessa notícia. Lembrando que hoje, meus irmãos, é segunda-feira. Tradicionalmente na Igreja Católica se pede para nós rezarmos pelas almas do purgatório. Então, dediquemos hoje esse momento na oração do terço, ao ir na missa, coloque também as intenções. Mas nós estamos diante também de um outro mistério grandioso. Jesus se retira, mas ao mesmo tempo a multidão fica atrás dele, e Jesus tem compaixão daquele povo, curou os doentes, falou do reino dos céus, e como já era tarde,
Jesus também ficou preocupado porque o pessoal tinha que voltar para suas casas, provavelmente eram lugares muito distantes e eles precisavam comer. E Jesus teve compaixão também, queria alimentar aquele povo, mas não tinha, ficou ali, parece que não tinha alimento, claro, não tinha assim, ninguém estava com os alimentos para poder se alimentar naquele momento. E Jesus faz aquela pergunta, porque no Evangelho de São João, no capítulo 6, quando Jesus pergunta, né, se tem alguma coisa lá, aí ele já diz que Jesus, ele sabia muito bem o que ia fazer, e só tinham 5 pães e 2 peixes, e ali aconteceu o grande milagre. Com 5 pães e 2 peixes, eles alimentaram mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. 5.000 pessoas, 5.000 homens. E se diz que era sem contar os homens e as crianças, então vamos multiplicar. E então era muita gente então que estava seguindo nosso Senhor Jesus Cristo. Muita gente. E aqui é importante notar uma coisa: a quem nós devemos seguir, meus irmãos? Nosso Senhor Jesus Cristo. E por que nós devemos seguir nosso Senhor Jesus Cristo? Porque Ele é Deus, Ele é o Altíssimo, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Eu pergunto, a quem você está seguindo? Quem é a pessoa que você está indo atrás? Nós batizados, nós católicos, nós devemos seguir nosso Senhor. E Jesus, ele quer nos alimentar, porque a multiplicação dos pães é uma preparação para nós irmos à Eucaristia. A Eucaristia que acontece ali no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, na Santa Missa. Precisamos ir atrás de Jesus. Precisamos nos alimentar de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele quer nos alimentar. Vocês viram que Ele percebeu que o pessoal estava com fome e Ele deu o alimento. Na primeira leitura, que está no livro de Números, no capítulo 11, do versículo 4b a 15, nós vemos também o pessoal que estava no deserto e Deus havia alimentado eles, embora eles já estavam vivendo um momento de murmuração. Mas ali nós vemos que fala sobre o maná. O maná, que depois Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de São João, vai falar o seguinte, que o povo no deserto se alimentou do maná, mas eles morreram. Aí Jesus diz, mas eu vou vos dar um alimento que vem do céu. Este alimento, ele vai dar para você vida eterna. E aquele que se alimentar dele, eu o ressuscitarei no último dia, Jesus falou. E aí Jesus disse também, quem se alimentar dele, ele vai permanecer dentro da pessoa. Então Jesus agora está falando para nós do mistério do seu corpo e do seu sangue. Ele é aquele pão, aquele vinho que dentro da celebração da Eucaristia, quando o sacerdote ele impõe as mãos, e esse ato de imposição das mãos sobre as ofertas chama-se epíclase, ou seja, o Espírito Santo vem sobre aquelas ofertas e elas se transubstanciam no corpo e no sangue de Jesus e agora se torna Deus
presente no meio de nós, no altar do sacrifício. E Jesus está convidando todos nós a participarmos da Santa Missa, para ali nós nos alimentarmos do seu corpo e do seu sangue. Este é o pão que veio do céu. E é nosso Senhor Jesus Cristo presente na Eucaristia que nós seguimos e adoramos. Um sinal de que você está seguindo o Deus único e verdadeiro é quando você se coloca diante da Eucaristia e adora nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, o sinal é a participação do sacrifício de nosso Senhor que acontece na Santa Missa. Todos nós somos chamados a ir para lá, porque o Senhor quer nos alimentar. E o alimento que o Senhor quer nos dar não é um alimento qualquer. Não é aquele sanduíche que você gosta. Não é aquele refrigerante que você bebe. Não é até aquela bebida que você talvez esteja até viciado nela. Não, Ele quer dar a bebida que é o seu sangue. E Ele quer dar a comida que é o seu corpo. Ali Jesus está presente na sua divindade, na sua humanidade. É presença de nosso Senhor, corpo, alma e divindade. E é esse alimento que nos sustenta nesta caminhada terrena até o dia em que nós estivermos lá no céu. É este Jesus que nós seguimos, é este Jesus que nós adoramos, é este Jesus que nós damos a nossa vida por ele. Vinde a mim, vós todos, venham, venham, venham se alimentar. É triste, meus irmãos, saber que existem católicos que são alheios à Santa Missa, são alheios à Eucaristia. É triste a gente ver católicos dizendo: eu não preciso ir à missa, eu já rezo em casa. Se essa pessoa diz isso, ela não entendeu nada. Ela não entendeu o que é o catolicismo. Ela não entendeu o que é o cristianismo. Como é que a pessoa pode passar a vida toda sem se alimentar de nosso Senhor Jesus Cristo? Como é que ela pode passar a vida toda sem participar do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o centro da nossa vida? Dizer: não, eu já rezo em casa, eu não preciso ir para a missa. Meus irmãos, a missa é tudo. A Eucaristia é tudo para nós. Se não houvesse a missa, Satanás estaria agindo com todo o poder. Ele só não age com todo o poder porque a missa o retém. E este é o alimento que nos leva para o céu. Nós não podemos ficar sem a Eucaristia. Ela é necessária na nossa vida, ainda mais, meus irmãos, por esses tempos difíceis que estão por vir e que nós estamos vendo com os nossos próprios olhos. Nós precisamos da missa. É interessante notar que Nossa Senhora nas aparições, ela sempre faz essa recomendação. Nós precisamos participar do sacrifício da Santa Missa. Lá em Salete, essa foi uma das queixas de Nossa Senhora, quando ela dizia para os dois pastorinhos, Maximino e Milênia, ela apareceu chorando, dizendo que ela já não aguentava mais segurar o braço de Jesus, porque Deus iria a
agir na sua justiça, mas ela estava segurando o braço de Jesus. E por que ela disse que ela estava segurando o braço de Jesus? Ela já estava cansada, porque ela dizia que as pessoas já não iam mais para a missa, não queriam saber da missa, queriam saber de divertimento, blasfemavam contra Deus, como nós vimos também aqui na primeira leitura hoje. O pessoal ali se queixando, brigando, porque Deus não dava o alimento, é aquela coisa toda. E o pessoal estava blasfemando por causa disso também. Plantavam e não colhiam, porque nem na missa estavam indo mais, e Nossa Senhora disse que tudo aquilo estava acontecendo porque as pessoas não queriam mais ir para a missa e só queriam blasfemar. Você está entendendo? Você tem ido à missa? Você tem sentido essa necessidade de participar do sacrifício da Santa Missa e se alimentar do Senhor? Você tem feito adoração ao Santíssimo Sacramento? Até mesmo você, que às vezes pode ser que não tenha acesso a uma igreja, mas lá da sua casa, do seu quarto, faça como os santos faziam. Eles se direcionavam para a igreja que estava talvez a muitas léguas, muito distante, a muitos quilômetros. E ali eles diziam: eu te adoro, Senhor, daqui da minha casa, uma vez que eu não tenho acesso, uma vez que eu não posso ir na igreja, porque está muito distante. E ali eles adoravam Jesus na Eucaristia. Repito, embora estivesse distante. Outros que tinham acesso, mas encontravam a igreja fechada, eles chegavam ali na porta, se ajoelhavam e rezavam. Não há impedimento na nossa vida, meus irmãos, para adorarmos Jesus na Eucaristia. Agora, quanto à participação da missa, se esforce, faça o possível, não fique sem ir à missa. Eu repito, como nós iremos sobreviver sem a Santa Missa? Participe da Santa Missa. Para participar desse santo, desse sacrifício único de nosso Senhor Jesus Cristo, que se sacrifica pela nossa redenção, pela nossa salvação. O céu se abriu, a porta do céu que estava fechada, ela se abre quando Jesus se dá a nós. Quando ali na cruz ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E isso acontece de forma atualizada no sacrifício da Santa Missa. Um católico que não participa da missa, que não vai à missa e que diz que reza em casa, mas não vai à missa, me desculpe, você já é um protestante. Você já não é mais um católico. Você é um protestante. Porque é no protestantismo que não tem o sacrifício da Santa Missa. Eles dizem que adoram Jesus, tudo bem, mas sem a missa. E Jesus disse: isto é meu corpo, isto é meu sangue, fazer isso em memória de mim. E São Paulo, depois lá no capítulo 11, vai dizer que naquela noite, Jesus falou para os apóstolos: isto é meu corpo, isto é meu sangue. E São Paulo vai dizer que este sacrifício vai se perpetuar até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a marca do catolicismo. Mas a pessoa se diz ser católica, mas não tem vontade de ir à missa, não quer ir à missa, coloca outras coisas acima da Santa Missa
e diz que é católico. Não, meus irmãos, você já não é mais católico, você é um protestante. Você é um protestante, você não é um católico. Então é preciso que você peça a Deus, que Deus renove o seu coração para que você possa desejar novamente ir participar da Santa Missa e sentir falta de participar da Santa Missa, para você poder ir. Mas só que não pode ser só a nível de sentimento. Isso deve estar claro na nossa mente. A nossa inteligência já diz isso, porque esse é o ensinamento da Igreja Católica, esse é o ensinamento que nosso Senhor nos transmitiu. Não é ir para a missa somente quando eu sinto vontade, até sem vontade. E quando você não tem vontade e vai, você está demonstrando que você o ama de verdade. Uma pessoa estava me relembrando uma vez que na minha ordenação sacerdotal eu nem lembrava disso. Ela dizia que quando eu estava lá e teve um momento dos agradecimentos, e uma das coisas que eu falei foi justamente isso: Senhor, que eu jamais tenha preguiça de celebrar a Santa Missa, que eu jamais tenha preguiça e que eu jamais fique sem celebrar a missa. E graças a Deus, esta graça o Senhor me deu. Porque aqui no Evangelho está dizendo também que Jesus mandou que os apóstolos dessem o pão para eles. E essa é a missão nossa de sacerdote, darmos o pão que desceu do céu, darmos Jesus como alimento, o alimento que nos salva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.